Boa tarde, minha gente. Vamos dar continuidade, tá bom? Ao conteúdo tabela periódica dos elementos químicos. Nesta data do dia 29, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de química. Então, vamos lá. Bom, gente, na última aula do dia 22 foi proposta essa atividade, onde vocês deveriam me enviar as características desses que são os principais grupos da tabela periódica, tá bom? Então, vocês tinham aí metais alcalinos, para falar sobre eles, metais alcalinos terrosos, os calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, vejam, se as características que vocês colocaram ficaram parecidas com essa, então você deixa, beleza. Se ficou muito diferente, aí você vê uma dessas duas e reescreve, tá bom? Para ir assimilando o conteúdo. Vejam só, eu tenho que decorar, professora, tudo de uma tabela? Não, mas você precisa saber, por exemplo, que os metais alcalinos estão localizados na primeira coluna da tabela periódica. Então, informações básicas, posicionamento de grupos, isso você deve saber. Você não deve decorar os números, número atômico, número de massa, tá bom? Então, vamos lá. Os metais alcalinos, eu selecionei duas características deles, tá bom? Então, esse grupo, né? Todos os elementos químicos que estão dispostos nesse grupo, eles têm características químicas, propriedades químicas semelhantes. Por isso que eles estão na mesma família, né? Família, então aí são elementos que têm as mesmas características, propriedades químicas semelhantes, tá bom? Então vamos lá. Metais alcalinos, quais são as características deles? Eles são elementos que são muito reativos, então eles reagem principalmente com a água. Um exemplo aí é o sódio, né? O sódio, que está presente, por exemplo, no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele se dissolve muito bem na água, então é uma característica aí. Os metais alcalinos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Vocês têm que se atentar a esses detalhes. Por exemplo, na tabela vai ter as cores designando se o elemento químico na natureza ele está no seu estado sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Vocês têm que se atentar a isso. Então, eles são sólidos à temperatura ambiente, apresentam brilho metálico e, quando expostos ao ar, oxidam, ou seja, mudam suas características químicas. Metais alcalinos terrosos, né? Está na família 2A, na segunda coluna ali da tabela. Então, vamos às características. Eu selecionei duas, tem mais, não precisa colocar tudo. Possuem esse nome por serem geralmente encontrados na Terra, né? São bastante reativos, ou seja, reagem com outros elementos, porém menos que os metais do grupo 1. São utilizados em ligas metálicas, né? Ligas metálicas, como é o caso, por exemplo, do berílio, que tem aí o símbolo Be, na composição do gesso e do mármore, sendo o caso do cálcio, e em fogos de artifício, magnésio, é um elemento muito facilmente encontrado em fogos de artifício, tá bom? Eu vou parar o vídeo para não ficar longo, belezinha?